Tu és santo, Pai. Tu és poderoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para te adorar, para engrandecer o teu santo nome, para te agradecer, para te honrar, para nos humilhar. Recebe a nossa adoração, Pai. Recebe a nossa gratidão. Recebe as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, pois a Tua palavra diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se assenta no nosso meio, Pai. Dissipa todas as trevas. Que todo espírito maligno caia por terra em nome de Jesus. Seja dissipado desse lugar. Tudo aquilo que tenta impedir a transformação de cada pessoa aqui, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que a Tua palavra ela caia em boa terra, Senhor, nessa manhã. Que vidas sejam transformadas, Senhor. Que não haja nenhum impedimento para o Teu fluir. Abre os céus nessa manhã, Senhor. E se assenta no Teu trono de glória, Pai. E recebe a nossa adoração. Recebe as nossas palmas. Recebe, Senhor. É a única coisa que nós podemos Te oferecer. Nós Te adoramos, nós Te amamos, nós declaramos que o Senhor é o Rei das nossas vidas, nós nos humilhamos perante a Ti, nós nos rendemos ao Teu senhorio, ao Teu governo. Vem, Espírito Santo, se assenta no Teu trono. Nós Te amamos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ora Massuriandarabachou. Aleluia, bom dia, paz do Senhor. Pode se assentar. Deixa eu abrir aqui os recados. Mas antes eu queria conhecer você que nos visita hoje pela primeira vez. Dá um tchauzinho para mim te ver aqui. Ah, que bênção, a galerinha aí. Sejam bem-vindos, viu? Sintam-se à vontade, vocês estão na casa do Pai. Que Deus possa falar grandemente ao coração de cada um de vocês nessa manhã. Meu nome é Marcos, mas pode me chamar de Marquinhos. E eu estou nessa missão de trazer uma palavra para a gente nessa manhã. Amém? Uma palavra da parte de Deus. Mas antes, tem pouquinhos recados. As nossas células, elas vão retornar no dia 7/2, 7 de fevereiro, beleza? Então você que ainda não frequenta uma célula, procure uma mais próxima de você. E aí no final do culto, você pode deixar o seu nome ali com o pessoal do Boas-Vindas, ali no balcão ali atrás. Deixe o seu contato, eles vão indicar uma célula mais próxima da sua casa. E para que a gente multiplique as células, nós estamos precisando de casas, pessoas que queiram abrir a sua casa para ser um anfitrião, para que a gente possa enviar um líder de célula e poder fazer uma célula ali na sua casa.
Então, se você não é apegado aos seus móveis, se você não é apegado, né, nas suas coisas e quer que a sua casa seja um lugar de salvação, de pregação do Evangelho, se você quer que seus vizinhos se convertam, aqueles vizinhos que ficam tocando funk a noite inteira e você não aguenta mais, a solução para isso não é chamar a PM. A solução para isso é a pregação do Evangelho, porque o Evangelho é que transforma lá a galera que está no fluxo num crente. Amém? Tinha alguém que curtia um fluxo aqui e hoje está aqui? Olha lá o Will, olha lá a Bia. A Bia cantava funk. Então, galerinha curtia, é só a palavra de Deus que transforma. Amém? E cada vez tem ficado pior, cada vez os fluxos têm crescido mais, a galera tem usado mais droga, tem tido ali overdose ali, o barato tá louco. Mas a pregação do Evangelho, ela transforma, não é? Glória a Deus. Então, se você quer que sua casa seja um ponto de bênção ali na sua rua, converse com alguns dos diáconos que estão aqui com crachá espalhados pela igreja. Beleza? É isso aí. Nós vamos para um momento agora de dízimos e ofertas. Deixa eu achar aqui. Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1, versículo 5. Diz assim, Filipenses 1,5: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo, ele estava dizendo ali para a igreja de Filipos que ele estava convencido de que aquele que começou a boa obra naquela comunidade, ele iria completá-la. E a gente pode trazer para as nossas vidas, aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele é fiel para completá-la. Então ele irá completar uma obra em nossas vidas. Nós estamos em construção, né? A cada dia nós vamos ficando mais prontos. E quando nós estamos prontinhos, nós morremos e vamos para a glória. É assim que funciona. Aqui é somente um processo de construção. Amém? Então, se você anda meio zoado, não se preocupe, né? Eu tive um pastor que ele falava assim, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, tenha paciência comigo, porque Deus ainda não completou a sua obra em mim. Então, nós estamos em obras, amém? E essa obra é em todas as áreas das nossas vidas, inclusive a financeira, né? Muitas vezes você está passando por uma pindaíba aí, principalmente nesse início de ano, né? Mas
a obra dele é completa, é em todas as áreas da nossa vida, é no casamento, é no profissional, é no financeiro, é no emocional, é em todas as áreas da nossa vida nós seremos curados, amém? Nada de ficar passando pindaíba, nada de ficar mais endividado, porque a obra dele é completa e é perfeita, amém, igreja? Só que para isso, antes desse versículo, Paulo ele falou um segredo, um princípio. No versículo 5 ele falou: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, eu estou convencido. Por quê? Eu estou convencido, porque vocês têm cooperado com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. Se essa igreja está com as portas abertas, funcionando, tudo maravilha, é porque nós temos cooperado com a pregação do Evangelho. É a gente que financia isso aqui, amém? Nós não recebemos de lugar nenhum do governo, só pagamos, né, para o governo. Mas quem financia a pregação do Evangelho aqui nesse lugar, na Avenida Marechal Tito 73, que esqueci, sei lá o número, aqui no Jardim Silva Teles, aqui é Jardim Silva Teles, né? Não é? No Itaim Paulista, quem financia isso daqui somos nós, amém? Quem vai ganhar a vizinhança aqui somos nós, amém, igreja? Financiando, cooperando com a pregação do Evangelho. Então, se você entende esse princípio, que se a gente cooperar, Deus, Ele vai completar a obra dele nas nossas vidas. Aqui na frente vai ter um gasofilácio, ali no canto vai ter as maquininhas. Para você que nos visita hoje pela primeira vez, se você não entende ainda esse princípio, sinta-se extremamente tranquilo, você não veio dar nada, você veio receber uma palavra de Deus, amém? E aí Deus vai completando a obra dele, Ele vai transformando a nossa mente, e a gente vai entendendo a importância da gente semear na pregação do Evangelho, amém, igreja? Vamos adorar o Senhor, fique de pé no seu lugar, Deus abençoe.
Ai, coisa linda. Que bênção, né? Estende sua mão para cá. Pai querido e Pai amado, aqui está, Senhor, os nossos recursos, Pai, como forma de te dizer que nós não confiamos no dinheiro, nem na força do nosso braço, que nós não podemos fazer nada, Senhor. Nós confiamos totalmente no Teu governo sobre as nossas vidas, Pai. Então, Deus, completa a Sua obra em nossas vidas, inclusive na nossa vida financeira, na nossa vida profissional. Continua dando sonhos, continua realizando sonhos, dá ideias, Pai, para cada pessoa que está aqui nessa manhã, Senhor. Dá promoções, abre portas de emprego, Senhor. Aquele que ela sempre sonhou, Pai, naquela empresa que ela sempre quis entrar, Pai. Completa a Sua obra, Senhor, na vida de cada pessoa que está com a mão levantada nessa manhã, Senhor. Porque nós temos cooperado com a pregação do Teu Evangelho, Pai, aqui nessa região, e não só aqui, porque esses recursos eles irão para a sede, e a sede distribuirá esses recursos para mais de 500 igrejas espalhadas pelo mundo. Missionários serão enviados, igrejas serão abertas, e Tua palavra será pregada, Pai. E nós somos participantes disso, então vem com o Seu galardão, Pai. Vem com a Tua provisão sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Vamos orar? Mais uma vez, vamos orar pela palavra. Pede para Deus falar com você aí, te dar um direcionamento, te dar uma resposta. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã. Meu sentimento aqui é de gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Pela nossa família, pela nossa saúde, pela nossa igreja, pelos nossos filhos, por tudo, pelos nossos trabalhos, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. É com ações de graças que nós entramos na Sua presença, Pai, e te adoramos. Mas agora nós queremos ouvir a Sua voz, Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Fala com cada um de nós aqui nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus Cristo, usa a minha vida aqui, Senhor, eu não tenho nada a oferecer para a Sua igreja, Pai. Mas pela Sua graça e pela Sua misericórdia, vem sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Igreja, abre sua Bíblia ou liga a sua Bíblia, né? Em 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 11. Segundo Timóteo 2, 11. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, se a gente
morrer com Jesus, viveremos. Se a gente perseverar, nós reinaremos com Ele no milênio. Se a gente o negar, Ele também nos negará. Só que se a gente for infiel, o correto aqui, seria Ele também ser infiel a gente. Porém, fala, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. O nome El de Deus, em hebraico, Deus, o nome Deus é El, e vem dessa raiz, fiel. Então, dentro da palavra fiel, tem o nome de Deus. Então, Ele não pode negar o seu próprio nome, Ele não pode negar a sua própria natureza, que é ser fiel. Quem está aqui? Esses dias, eu vi um vídeo, que eu até mostrei para minha esposa, eu falei, olha isso, o filho pedindo para a mãe parar de postar fotos nua. Ele falou, mãe, para de postar essas fotos, mãe, porque os meninos da escola, eles ficam me zoando, eles ficam falando, sua mãe é bonita, e não sei o quê, E a mãe respondia, ela dando risada, e ela falava, filho, mas é o trabalho da mamãe, não tem o que a mamãe fazer. A mamãe posta as fotos para atrair clientes, não tem jeito, é o trabalho da mamãe. E ele com ciúmes falava, mas arruma outro trabalho, mãe, eu não gosto de te ver com outros homens, postando foto nua. E ela falava, mas filho, a mamãe te ama também, é só o trabalho da mamãe. Ele falou, eu tenho ciúmes. E ali ela foi e abraçou ele, E ele chorando nos braços dela, se sentindo traído pela própria mãe. Vendo a mãe postando foto nua, vendo a mãe com outros homens. A mãe era prostituta. E o filho pedindo para ela, para mãe, os meninos estão me zoando, para mãe, eu não gosto de te ver com outros homens. Por que você não ama só eu, mamãe? Por que você tem que ficar amando tantos homens assim? E ali eu mostrei para a Pri, aí a pessoa que postou ali o vídeo, ficou dando um conselho para o menino, falou, você é guerreiro, não vai nas ideias da sua mãe, segue o seu caminho, sua mãe não te merece, não sei o que, começou a falar um monte de coisa. Isso se chama, o tema dessa pregação é fiel, mas para a gente falar de fidelidade, nós precisamos falar sobre infidelidade. E para a gente falar sobre isso, nós precisamos ler ali a passagem onde onde Deus pede para Oséias se casar com uma prostituta. Oséias viveu durante os reinados de Uzias, Jotão e Acás. Esses reis, eles eram infiéis a Deus, eles conduziam o povo ao erro. E até mesmo os sacerdotes começaram a serem infiéis a Deus. Quiser dar uma aumentadinha? Bota uma emoção. Esses reis estavam conduzindo o povo a adorar outros deuses, a serem corruptos, a não confiarem no Senhor, mas confiarem na força do seu braço. Eles até estavam oferecendo seus filhos em sacrifício a outros deuses. Deus, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, Ele decide levantar um profeta chamado Oséias. Só que como explicar para Oséias o sentimento que ele estava tendo, que Deus estava tendo? Só havia uma forma: fazer Oséias passar por uma situação de infidelidade, para Oséias entender o que Deus estava sentindo. E só quem
passou por uma situação de traição, sabe a dor que é ser traído. E Deus fala manda Oséias se casar com uma prostituta para ele sentir na pele o que Deus estava sentindo. E ali Deus manda Oséias se casar com uma mulher adúltera, com uma prostituta. Está lá em Oséias capítulo 1, versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. No versículo 2, diz para ele se casar com uma mulher adúltera e fala de filhos da infidelidade. Então, provavelmente, a Gomer, ela já tinha filhos de vários homens. E ele teve que ir lá e se casar com ela. E ali ela começou a ter filhos do Oséias. Ela deu um filho, versículo 4. Então o Senhor disse a Oséias: dê a ele o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Calma aí que você vai entender isso aí. Só guarda esse nome, Jezreel. É o nome... Qual foi o nome que ele mandou dar? Jezreel. Só guarda esse nome. Versículo 6. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê a ela o nome de Lo-Ruamá, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, a ponto de perdoá-la. Versículo 7: contudo tratarei com amor a nação de Judá, e lhes concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor o seu Deus. Depois ele falou assim: eu não vou tratar mais Israel com amor, eu não vou mais perdoá-la. Por isso deu o nome da menina de Lo-Ruamá. Guarda esse nome. Então, Jezreel, Lo-Ruamá. Versículo 8. Depois de ter desmamado Lo-Ruamá, ou Lo-Ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê a ele o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Então, o primeiro nome é Jezreel, que significa Deus planta, Deus espalha. Esse nome significa o juízo que Deus estava preparando para o seu povo, que era de espalhar a nação de Israel e levá-los cativo para outras nações. Deus estava falando aqui como é que é o nome que o Hitler fez? O Holocausto. Deus estava falando do Holocausto. Deus estava falando que Israel seria espalhado por todas as nações. Era uma sentença de juízo. Deus estava falando lá para Oséias: vou espalhar vocês para outras nações. E aí os caras vão te levar lá para a Alemanha e vão tentar exterminar vocês. É um juízo, não vou perdoar. Depois, Lo-Ruama, que significa desfavorecida, Deus não terá misericórdia, não mais amada e desgraçada. Olha o nome que Deus mandou colocar na menina. Desgraçada é aquela que não tem mais graça. É a graça de Deus, né? A palavra. E Lo-Ami
que foi o nome do último filho, que significa não meu povo, o que mostra o descontentamento de Deus com todo o seu povo, a ponto de rejeitá-lo como povo. Deus tinha falado assim, determinei, porque ela foi infiel a mim, a nação de Israel, eu determino que eles não serão mais o meu povo. É um povo desgraçado, eles não serão mais o meu povo, e eu vou vir com juízo para acabar com esse povo. Nós vemos aqui a ira de Deus contra o seu povo. E toda pessoa que é traída, ela fica irada. É ou não é? Isso é típico de uma pessoa traída. Agora olha o que Deus manda Oséias falar ao seu povo. Oséias capítulo 2, versículo 2. Como se fosse aquele filho falando para a mãe: mãe, para de se prostituir. Oséias capítulo 2, versículo 2. Deus manda Oséias falar: repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, eu não sou o seu marido. É tipo Deus sendo o esposo, Israel sendo a esposa, e ele falando para ela assim: você me traiu, eu não quero mais ser o seu esposo. Repreendam sua mãe. E aí falando para os filhos, fala para ela lá, ela não é minha mulher, eu não sou o seu marido. Retire ela do rosto a aparência adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Eu farei dela um deserto, eu a transformarei em terra ressequida e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles, está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso bloquearei o caminho dela com espinheiros e a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei para o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe dei trigo, vinho, azeite, quem cobriu de ouro, de prata, que eles usaram para Baal. Por isso, levarei o meu trigo quando ele ficar maduro e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho que serviam para cobrir a sua nudez. Agora, pois, vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras, suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido dos amantes. Farei delas um matagal e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que ela queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Um Deus irado, traído e jogando na cara, falando: foi eu que te plantei, foi eu que te formei, foi eu que te fiz, foi eu que te sustentei, foi eu que te dei riqueza, foi eu que fiz tudo, e você me trai. Tá certo, volta lá para os seus amantes agora, vai lá, fica com eles lá, porque eu vou tirar tudo de você. É aquele casamento que você casa, tem um que é a comunhão parcial, comunhão total. Tipo, era como se Deus estivesse falando: esse nosso casamento aqui, eu não vou deixar nada para você. Tudo o que foi conquistado vai ser meu. Você vai embora sem nada, com a mão na frente e outra atrás. Deus se comparando ao marido
e o seu povo simbolizando sua mulher adúltera. E ali a gente vê também as consequências de ser infiel a Deus, onde as coisas começam a travar nas nossas vidas. A alegria vai embora. Por quê? Porque o pecado entra, e quando o pecado entra, não existe mais alegria. Há uma alegria momentânea, passageira. E ser infiel a Deus é continuar pecando. O pecado é o amante. O pecado é o nosso amante. Nós, como natureza humana, nós amamos o pecado. Pecar é maravilhoso, é bom. Se não fosse bom, ninguém pecava. É ou não é? Mas o pecado, ele traz consequências. E esse pecado, ele está todo dia querendo nos seduzir. Sabe, aquele amante que quer te seduzir, esse é o pecado. É o pecado que nos faz trair a Deus. É como se fosse um amante. Ter um amante é maravilhoso. Mas depois que a paixão passa, fica um arrependimento terrível. Porque não é amor, é paixão. A pessoa que trai sua esposa, seu esposo, ela está cega por uma outra pessoa, por um amante. Só que aquela paixão, ela é passageira. E lembre-se, se eu sou casado e eu arrumo um amante, aquela amante parece ser uma pessoa boa, da hora, mina da hora, olha que maravilha, é uma pessoa boa. Só que ela sabia que eu era casado, certo? Estou dando um exemplo. O que me garante daquela amante, depois que eu largar a minha esposa e se casar com ela, o que garante que ela não irá me trair depois? Porque ela não tem caráter. O infiel, ele não tem caráter. Ele tem um caráter deformado. E aí, quando a pessoa ela trai, depois fica um arrependimento, porque a pessoa destruiu a sua vida por conta de uma paixão passageira. Era isso que Deus queria causar na nação de Israel. Ele falou: vou te mandar embora com uma mão na frente e outra atrás. Eu vou colocar uma sentença, um juízo. Provérbios capítulo 23, verso 26, fala do pecado que quer nos seduzir. Provérbios 23, versículo 26. Olha o que fala: meu filho, dei-me seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Deus falando para a gente: eu quero o seu coração para mim. Mantenha os seus olhos em meus caminhos, não me traia. Pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Aqui ele está falando do pecado. Como o assaltante, ela fica de tocaia, e multiplica entre os homens os infiéis. O pecado fica ali querendo te seduzir. Aí, versículo 29 fala: de quem são os ais? De quem são as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Tipo, o pecado só te traz sofrimento. Ai, tristeza, briga, ferimentos desnecessários, ferimentos na alma.
E aí no versículo 30 fala, dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Existe um vinho novo e existe um vinho fermentado. O vinho novo, que é o suco da uva, é a alegria de estar na presença de Deus. Mas quando nós misturamos, quando nós deixamos fermentar pelo pecado, só vem tristeza nas nossas vidas. É isso que o pecado faz. E aí versículo 31 fala, não se deixe atrair pelo vinho, quando está vermelho. Vermelho significa pecado. Quando cintila no copo e escorre suavemente, ai que vontade de beber. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Não se deixe seduzir pelo pecado, igreja. Porque o pecado é bom, mas o fim é morte. Ele tenta nos seduzir. E aí muitas vezes nós estamos, essa vidinha que eu estou vivendo, essa vidinha de crente, eu quero viver uma coisa mais, viver uma aventura, sei lá, está muito chato. E aí o pecado está lá, vem para mim, meu amor, vem comigo, vamos nos deliciar. E aí depois, como uma serpente, o pecado te morde, te coloca um veneno e te faz morrer. O pecado é assim, a gente comete ali na hora, sabemos que é errado, mas somos seduzidos por uma paixão carnal, e depois nos arrependemos, porque o salário do pecado é a morte, e existe consequências. Sabe quando um homem trai sua esposa por tentação carnal, mas depois ele se arrepende? Mas aí já era, ele perdeu. Sabe quando a esposa trai o marido por conta de um novinho cheio de lábia, mas depois ela cai em si e percebe que perdeu um grande homem? Sabe aquela sensação de perda, de arrependimento? Era isso que Deus queria colocar no seu povo. Era isso que Deus queria mostrar para Oséias conseguir transmitir para eles, para que o povo viesse a se arrepender, e viesse parar de pecar de uma vez por todas. Para você parar de pecar, você precisa se arrepender. Existe um arrependimento genuíno. Quando você volta a pecar, não foi arrependimento, foi apenas um remorso. E como Deus, Ele faz a gente se arrepender? Como que Deus faz as escamas caírem dos nossos olhos? Como que Deus faz a gente cair em si novamente, ver a besteira que fizemos abandonando o Senhor? Nos levando para o deserto. É quando as coisas começam a dar errado nas nossas vidas. Muitos de nós hoje viemos aqui para a igreja porque nós entramos num deserto. Foi uma forma de Deus te atrair a Ele e falar assim para você: para de ser seduzido pelo pecado, dê o seu coração a mim, vem para mim, meu amor. E aí Deus te chamou, e hoje você está aqui. Vem para mim, meu amor, eu te amo, eu quero estar com você, eu quero te dar tudo que eu tenho. Oséias capítulo 2, versículo 14. Oséias declarando para o povo, ou Deus dizendo para Oséias o que ele precisava ainda falar para o povo: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto, e vou falar-lhe com carinho. Então o deserto é um lugar de Deus falar. Se você está passando por um deserto, é um lugar onde Deus está te falando com carinho. Aí você está falando: não, Senhor, mas o Senhor está me deixando nesse deserto. Não, estou te tratando com carinho, para que você volte aos meus caminhos. Versículo 15: ali devolverei a ela as suas vinhas, e farei do vale de Açor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Como ele estava falando da nação de Israel, a nação de Israel
saiu um dia do Egito, e ali o sentimento deles terem saído do Egito foi um sentimento de gratidão, foi um sentimento de, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. E o que Deus queria? Deus queria esse sentimento de volta. Eu queria que vocês estivessem como no dia que vocês saíram do Egito, cheio de gratidão. Versículo 16, naquele dia declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia farei em favor deles um acordo com os animais do campo, com as aves do céu, com os animais que rastejam pelo chão, arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Se você se arrepender, eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei aos céus, e eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, ao vinho, ao azeite, e eles responderão a Jezreel. E aqui começa: eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei não amada, direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Esse último versículo, Deus retira tudo o que ele tinha falado. Ele falou, vou tratar vocês com ira. Aí ele fala, mas, só que não, eu vou levar vocês para o deserto, e se lá no deserto vocês se arrependerem, o nome Jezreel será eu plantarei para mim mesmo na terra. Eu vou retirar a segunda parte. O nome Lo-Ruhamá será tratarei com amor aquela que chamei não amada. Lembra que Lo-Ruhamá se chamava desgraçada? Agora não. Agora vai ser eu tratarei com amor aquela que chamei não amada. E Lo-Ammi, direi àquele chamado não meu povo, agora eu vou chamar você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus, mas com uma condição, se você se arrepender, Israel de Deus. Só há uma forma da sentença sair das nossas vidas, essa sentença ruim de juízo, é o arrependimento. E quando nós recebemos a Jesus nas nossas vidas, toda a ira de Deus é passada, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, sendo seduzido pelo pecado, mas andam segundo o Espírito, sendo fiel a Deus. A ira de Deus é passada. Quando Jesus ele entra na nossa vida, a ira de Deus fica para trás e entra nas nossas vidas a misericórdia e a graça. Como mostrar isso para o meu povo? Como eu faço para o profeta entender o que eu sinto por eles? Como eu vou mostrar para o profeta Joel que eu vou fazer com eles profeticamente? Já sei, agora que ele casou com a Gomer, agora que ele adotou, assumiu os filhos dela, agora que ele já teve filhos com ela, eu vou fazer ele perdoar as traições dela. Oséias capítulo 3, versículo 1. Imagina, homem, você ser casado com uma prostituta. Muitas
começam por dinheiro, se arrependem, mas existem algumas que gostam por natureza, faz parte do caráter dela, porque ela viveu numa família destruída, existe uma carência dentro dela, tão grande que ela não consegue suprir, então faz parte do caráter dela trair, a não ser que Jesus entre e transforme a história da vida dela. E o Oséias estava ali casada com a Gomer, tendo filhos com a Gomer, e continuava sendo traído pela Gomer, porque fazia parte do caráter dela. E aí Deus fala: agora, vai lá, Oséias capítulo 3, versículo 1, o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Versículo 2, agora o Oséias falando, por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Ele teve que comprar ela. Talvez ali, ela entrou de novo para um prostíbulo, talvez ali um cafetão tornou ela escrava do prostíbulo e ficou com ela, e falou: não, você é marido dela? Não, vai ter que comprar ela, que é tudo nosso. Versículo 3, ele disse para ela: eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifício, sem coluna sagrada, sem colete sacerdotal, sem ídolos da família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Era uma representação, era Deus fazendo Oséias ser representado por ele, Deus, e a Gomer sendo representada pela igreja, pelos israelitas. Um amor que perdoa. Que amor é esse? A prostituta Gomer representa nós afastados do Senhor, infiéis, quando nós somos seduzidos pelo pecado. Oséias teve que comprá-la de volta, porque o pecado nos torna escravos dele. Talvez a Gomer, ela falou: não, eu só vou sair com 1, 2, 3 caras. Só que aí um cafetão pegou ela, tornou ela escrava. Porque o pecado ele nos torna escravos. Mesmo sabendo das consequências, nós continuamos pecando. E por quê? Porque nos tornamos escravos do pecado. Eu sempre falo, uma vez eu ouvi uma parábola, a pessoa falando, foi o André Valadão que falou, você não pode fazer nada na igreja, eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso ir para a balada, eu posso fumar, eu posso beber, posso ficar com quem eu quiser, e você dentro da igreja não pode fazer nada. E aí o André Valadão falou: eu posso fazer tudo isso que você falou. Se eu quiser ir para a balada hoje, eu vou. Se eu quiser trair, eu traio. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Lembrei de uma música, né? Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Ele falou: se eu quiser, eu faço. Agora eu quero ver você parar de fumar hoje. Entende? Eu quero ver você parar de beber hoje. Ele falou: não, então, porque nós somos livres. Eu posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, quando eu estava lá na cocaína, eu tentava parar,
mas eu não conseguia. Tentei uma, tentei duas, tentei três, não consegui. Mas quando Jesus entrou na minha vida, aí eu consegui, aí eu fui liberto. Hoje eu sou livre, se eu quiser eu vou, mas eu não quero. Por quê? Porque eu sou fiel. Amém, igreja? Nós somos fiéis a Ele. Todo escravo, para ser liberto, ele precisa de um resgatador. Oséias foi lá e comprou a Gomer de volta. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro, ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, eu viverei com você. O nome Oséias significa salvação é o Senhor, ou salvo pelo Senhor. A Gomer foi salva pelo Oséias, nós fomos salvos pelo Senhor, nós fomos comprados por um alto preço. Oséias representa Jesus Cristo, isso se chama redenção, que é quando a pessoa compra alguém de volta, alguém que já pertencia a ela. Gomer era dele, mas ele teve que ir lá. Como ela foi escrava por algum cafetão, ele teve que ir lá e comprar ela de volta. Isso se chama redenção. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Nós fomos comprados por um alto preço, nós fomos resgatados por Jesus, que representa o Oséias. Oséias mesmo, no capítulo 6, versículo 1, ele profetizou. Ele falava: povo de Israel, se arrependa, ele vai te levar para o deserto. E quando vocês estiverem no deserto, passando necessidades, tristes, zoados, com depressão, com ansiedade, sem uma esperança, sem sentido na vida, faz o seguinte, Oséias capítulo 6, versículo 1, venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Aquele que feriu, sarará. Talvez você esteja passando por um momento que você esteja ferido, mas aquele que causou a ferida, ele vai curar. É como um médico. O médico vai fazer a cirurgia, o que ele precisa fazer? Ele abre. O que ele causou? Causou uma ferida. Mas ele curou, fechou e só vai ficar a cicatriz. Quem está aqui? Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. E ao 3º dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. Jesus ressuscitou ao 3º dia e Oséias estava profetizando Jesus. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol
Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. E aí Deus toma a boca de Oséias e ele começa a dizer: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Eu te amo tanto, meu povo, não tem como eu me irar contra vocês. Eu falo que vou vir com juízo, te levo para o deserto, mas quando chega lá, eu me lembro que você é meu. Só que essa é a última coisa que eu vou fazer. Eu vou entregar o meu único filho em resgate de vocês. Em Oséias, capítulo 11, versículo 1, agora para terminar. Mostra o caráter de Deus, mostra como Ele nos ama, como Ele não queria que você sofresse tudo o que você está sofrendo, mas que é necessário que você sofra, para que você estivesse aqui hoje. Oséias 11:1 diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Baalins, queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Deus falando, quanto mais eu chamava, mais eles se afundavam em pecado. Eu me lembro que quanto mais Deus me chamava, mais pessoas vinham me evangelizar, mais zoado eu ficava. Eu ia piorando a cada dia. Versículo 3, mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Síria não os dominará, porque eles se recusam a se arrepender? Se eles não se arrepender, eles vão se tornar escravos de um cafetão lá. Eles vão voltar para o Egito, eles vão sofrer novamente. E aí Deus fica pensando, por que eles se recusam a se arrepender? Versículo 6, a espada reluzirá em suas cidades, destruirá suas trancas, suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Deus tentando entender a mente do ser humano. E aí ele fala, como eu posso desistir de você, Efraim? Como eu posso entregar você na mão de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adimá? Como posso fazer com que você, o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Eu não executarei a minha ira impetuosa, eu não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não sou homem, o santo no meio de vocês. Eu não virei com ira. Não tem como, se vocês forem infiéis a mim, eu não tenho como ser infiéis a vocês, porque eu não posso negar o meu nome, que contém a palavra El, fiel. Por mais que eu tente mirar, por mais que eu leve você para o deserto, não tem como eu executar aquilo que eu tinha determinado, porque o meu coração está contrito. Se despertou no meu coração toda a minha compaixão. Eu não consigo executar a minha ira impetuosa. Por isso eu vou entregar o meu filho amado a vocês. O meu único filho, eu não tenho outro. Eu só tenho esse filho. E eu vou entregar para vocês, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Versículo 10. Eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como leão, e quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente,
virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares, palavra do Senhor. Eu vou os trazer de volta à minha presença. Abaixe suas cabeças, feche seus olhos. Que amor é esse? Um Deus traído por nós, que fomos amantes do pecado. E ali o traído tenta entender a nossa mente, tenta executar um juízo, mas ele não consegue. Ele nos leva para o deserto, e chega lá no deserto, ele nos fala com carinho, e aí ele revela o seu amor, que é Jesus Cristo. E ele revela para mim, para você, quando nós estávamos perdidos, e fala: eu vou dar o meu filho como resgate, e ele vai comprar vocês por um alto preço. Vocês não mais serão escravos do pecado, vocês serão livres. Palavra do Senhor. Se você quer ser livre nessa manhã, de uma vez por todas, dos laços do pecado, dos amantes que fazem você trair o Senhor, se você quer receber a Jesus na sua vida, levante sua mão, eu quero orar por você. Se você quer retornar para os caminhos do Senhor também, levante sua mão, eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Se tiver mais alguém, levante sua mão. Aleluia, glória a Deus. Repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã, eu ouvi a sua palavra. Eu entendi que o Senhor me levou para o deserto para falar comigo com carinho. Eu entendi que Jesus é o meu resgatador. Senhor Jesus, eu não quero mais te trair. Eu não quero mais ser seduzido pelo pecado. Por isso hoje, eu quero ser liberto. De uma vez por todas. E eu entrego a minha vida ao teu governo, ao teu senhorio. Eu te recebo como meu único, suficiente e eterno Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. E me dê a vida eterna. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por mostrar o seu amor para com a gente que somos infiéis a Ti, Pai. Mas o Senhor, mesmo a gente sendo infiel, o Senhor continua sendo fiel, pois não pode negar a sua natureza, Pai. Guarda a vida de cada pessoa que Te recebeu aqui, Senhor. Liberta ela de uma vez por todas dos laços do pecado que nos tornavam escravos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que haja uma nova vida para essas pessoas que levantaram as suas mãos, Pai, e Te receberam e estão retornando aos seus caminhos hoje. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Toda a igreja se coloque de pé. Vamos adorar o Senhor mais uma vez em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Como pode me amar, Deus, conhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que sou falho
e que meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou indo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos é o meu lugar. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos é o meu lugar. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti, Senhor, não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos é o meu lugar. Levante suas mãos aos céus como sinal de rendição à presença dele. Me leva pra casa, eu quero voltar, Senhor. Mês e meia, tantas falhas, Ele continua nos amando. Como sinal de rendição, comece a se arrepender no seu lugar. Diga a Ele que você quer voltar. Vamos dizer novamente. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos é o meu lugar. O que é fidelidade? Fidelidade é você ser fiel a tudo aquilo que você disse
lá no casamento. Deus, ele fez promessas a Israel. E ali no momento de ira e de traição, ele falou: vou executar um juízo. Eu vou negar vocês. Mas depois ele falou: não tem como. Porque a minha natureza é ser fiel. Porque eu tenho promessas, eu fiz uma aliança com Israel. Então não tenho como fazer isso. E o que nós fazemos quando nós nos casamos? Quando eu ministro um casamento, chega uma parte que nós fazemos os votos. E Deus me pediu para ler aqui os votos de um casamento. Eu falo para a esposa, e aí aqui eu coloco como igreja. E ao invés de eu falar o nome do esposo, eu falo o nome de Jesus. E aí ficaria assim: igreja está disposta a prometer diante de Deus e de todos aqui presentes, a tomar este homem, Jesus Cristo de Nazaré, por seu legítimo esposo, para viver com ele segundo o que foi ordenado por Deus, promete amá-lo, honrá-lo, consolá-lo e conservá-lo, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em seus sofrimentos, e se conservar exclusivamente para ele enquanto ambos viverem. Exclusivamente. É exclusivo. Eu sou exclusivo do Senhor. Não tem como eu abandonar o Senhor para cair nos laços da sedução do pecado. Ele deseja que a gente seja fiel. Mas e se eu cair, Marquinhos? O cair é do homem. O levantar é de Deus. Se a gente cair, fica essa palavra. Essa palavra, 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo 2, 11. Pode colocar aí, 2 Timóteo 2, 11. 2 Timóteo 2, 11. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, também viveremos. Então, se a gente for seduzido pelo pecado, e lá no pecado nós morrermos, nós estamos perdidos. Mas se a gente morrer com Jesus, nós viveremos. Versículo 12: se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ele fez um voto comigo e com você, e Ele não pode desfazer esse voto. Ele decidiu ser exclusivo nosso. Eu sou de vocês, eu permaneço fiel àquilo que eu disse que é a minha palavra, e eu não posso negar a mim mesmo. Amém, igreja? Pega na mão do irmão que está do seu lado, levanta bem alto. Repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Se você nos visita hoje pela primeira vez, vai ali
no balcão do Boas-Vindas, que essa galera vai estar ali para pegar o seu contato e o seu nome, para indicar uma célula mais próxima de você, para que você possa permanecer fiel, amém? Nós queremos te indicar um líder para te ajudar a permanecer fiel ao Senhor. Ela vai estar ali no balcão dos Boas-Vindas, junto com outras pessoas ali. Não sai daqui sem deixar o seu nome ali, em nome de Jesus, amém? Levante sua mão, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós. Vai ter um domingo abençoado na presença de Deus, uma semana abençoada. Seja fiel a Ele, porque Ele é fiel a você, independente do que aconteça. Amém, igreja? Deus abençoe.